Olá, meus irmãos. Ontem um dia foi muito especial para a igreja como um todo, né? A nossa Igreja Católica Universal. Então, quando um santo sobe para o céu, o que acontece? Existe uma comemoração lá e, óbvio, nós que perdemos o ser humano, Dom Henrique Soares, ficamos sentidos, é verdade, mas para quem sabe o que a morte significa, ele é o nascimento, na realidade, da alma para Deus. Não é um dia triste, né? Eu não sinto assim, eu não sinto assim. Óbvio que eu não estava em contato permanente com ele, óbvio que as pessoas que conviviam mais junto com ele vão sentir falta, a falta física dele. Mas o cristão, ele olha o mundo por uma outra perspectiva e ele encara a morte com uma outra perspectiva. O ser humano que está ligado com Deus pela obediência, que é o que tanto a gente fala aqui no canal, é o ser humano feliz quando morre, porque ali ele nasce para a vida eterna. Eu já queria começar esse vídeo em que nós vamos falar aqui da última homilia de Dom Henrique. A última homilia dele foi no dia 29 de junho, a homilia que foi publicada no YouTube dele. Eu queria pegar as palavras porque é tão, né, Deus não faz nada por acaso. Certamente Deus inspirou o coração de Dom Henrique ao celebrar aquela missa, porque ele praticamente resume na homilia tudo o que ele sempre pregou aqui, que é obediência, fidelidade a Deus. Então eu queria começar esse vídeo convidando você, eu já rezei a missa, mas eu queria rezar mais uma Ave Maria junto com vocês por ele. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, abri as portas do paraíso a Dom Henrique, Nossa Senhora o acolha e o leve, e Deus celebre com ele a vida que não termina, a alegria sem fim. Dom Henrique agora vai ver o que é trabalho, viu, Dom Henrique? Não pensa que a gente vai esquecer de chamar o senhor aqui embaixo, não. Enquanto nós estamos passando aqui também, nós estamos mortos, o senhor está vivo agora, nós vamos pedir. Prepara, porque já está a gente pedindo o santo súbito, né? Então, Dom Henrique vai ter trabalho, como diz Santa Teresinha, quero passar meu céu fazendo cair uma chuva de rosa sobre a terra. Santa Teresinha e tantos outros santos combatentes, né? Todos os santos são combatentes, na verdade, certamente intercedem por nós. Então vamos começar. No dia 29 de junho, quando o Henrique fazia sua homilia, ele estava lendo uma profecia de Amós, né, na primeira leitura, e depois ele leu no Evangelho de Mateus 8, ele leu a passagem que Jesus diz que quem quer segui-lo vai seguir, né, o Filho do Homem que não tem onde reclinar a cabeça. E também disse ao discípulo, né, que pediu para enterrar o seu pai que tinha falecido, o seu parente, ele disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. O que Cristo quis dizer com aquilo ali? Vai dizer Dom Henrique muito bem aqui, que existe uma escala de prioridades na nossa vida terrena em que as coisas que pertencem a esse mundo não podem vir à frente do Cristo. E quantas vezes, quando nós ganhamos uma bênção especial, um milagre, uma cura, alguma coisa, nós colocamos Deus acima de todas as coisas, exaltamos Ele, vamos falando tudo que é lugar de Deus. Mas aí acontece um pesar, uma coisa, logo a gente quer botar isso na frente de Deus, né? Até reclamar com Deus e tudo mais, sermos infiéis com Deus quando não nos agrada algum estado, alguma coisa que aconteça conosco. Então o Dom Henrique vai falar nisso. E isso é tudo que o Dom Henrique queria pregar. Então eu quero começar com uma leitura que não é desse dia, mas é muito importante para quando alguém que a gente ama tanto, né, como Dom Henrique, nasce para a vida eterna. Diz assim São Paulo aos Romanos 6, no versículo 3. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Como se entristecer por alguém que está vivendo uma vida muito melhor que a nossa, está vivendo uma vida nova, né? A saudade é uma coisa, a tristeza é outra, né? No versículo 8, mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, vivendo ele vive para Deus.
assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus e Cristo Jesus. Nós enterramos, né, a nossa vida aqui, para que com Cristo nós ressuscitemos para a vida eterna quando essa vida se encerrar. O que nos cabe aqui, enquanto caminhamos aqui, é viver com Cristo, por Cristo e em Cristo, porque assim a gente no leito de morte vai ter a paz, a tranquilidade de ter feito tudo o que Ele nos mandou, né? Como disse Nossa Senhora, fazei tudo o que Ele vos disser. O Dom Henrique tinha como lema, eu até anotei aqui, em Cristo passere, apacentar em Cristo. Dom Henrique foi um homem que devotou a vida a isso. Nas mídias sociais, já tinha um blog como padre, que foi quando Felipe Aquino conheceu. Felipe Aquino convidava para participar lá da escola de fé, para ajudar os cristãos a esclarecer as dúvidas, ajudar o povo de Deus a andar nesse caminho difícil, mas tão bonito que é o caminho que a igreja nos ensina. Então, Dom Henrique foi um apaixonado pela igreja, um homem cristocêntrico, viveu para Cristo, né? Para ser um outro Cristo para nós. Falou sem medo, falou com destemor, né? Temendo só a Deus e não os homens. Então ele pregou, né? Muitas vezes falou que muitas pessoas não gostariam de ouvir, certamente muitas vezes foi incompreendido até por outros pastores, mas Dom Henrique não teve medo. Dom Henrique serviu o Senhor com todas as suas forças. Eu tenho certeza que até essa última homilia era um brado, assim, que resumia toda a sua vida. E é por isso que eu peguei ela. Ela foi feita no dia 29 de junho, como eu disse. E nessa homilia ele estava comentando o evangelho. Vou pegar só um trechinho para vocês terem uma ideia aqui. Jesus disse, né, que as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos disse, Senhor, permite-me primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Porque só quem acredita que a morte é eterna e má se preocupa tanto com essa situação de morte. Dom Henrique até falou, eu nem vou bater nesses vídeos porque Dom Henrique cansou de falar sobre a importância dessa morte, do relativismo, né? A morte da humanidade como tal, a morte daqueles que não aceitam Cristo, aqueles que são infiéis, aqueles que pregam que aceitam e não conseguem seguir, são cristãos relativistas. Dom Henrique combatia essa morte. É a morte de não se enterrar para essa vida, é a morte que faz com que você não nasça para outra, para que você não encontre esse Deus que ele encontrou ontem. Então, é um momento especial para a igreja em que a gente tem que pedir, então, se não tem capacidade de encontrar essa vida aqui na Terra, essa significação, essa ressignificação dessa vida, pedir ajuda para ele, peça intercessão de Dom Henrique pela sua conversão. Porque ele ressaltou muito isso na última homilia dele, a tragédia que Amós diz que vai recair sobre Israel, porque Israel foi infiel, né? Depois de tudo, de Deus ter feito tudo por aquele povo, Dom Henrique ainda disse assim, Deus vai mandar a fatura. Prestem atenção na leitura de Amós, né? Eu estou aqui no capítulo 2, no versículo 7. Eles esmagaram sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e tornaram torto o caminho dos pobres. Isso ele falando de Israel, tá? Assim falou Javé pelos 3 crimes de Israel, tá? E tornaram torto o caminho dos pobres. Um homem e seu pai vão à mesma jovem para profanar o meu santo nome. Eles se estendem sobre vestes penhoradas ao lado de qualquer altar e bebem vinho daqueles que estão sujeitos a multas na casa de seu Deus. Mas eu destruiria diante deles o amorreu. Eu destruíra o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros e que era forte como os carvalhos. Destruí seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Eu vos fiz sair da terra do Egito, vos conduzi pelo deserto durante 40 anos para tomar posse na terra do amorreu. E vocês fizeram que foram infiéis, esqueceram dos meus favores, esqueceram do meu amor e da minha fidelidade. Eis que vou abrir o chão debaixo de vós, vai dizer no versículo 13, a fuga será impossível ao ágil, o homem forte não empregará sua força, o herói não salvará sua vida. Aquele que maneja o arco não ficará de pé, o homem ágil não salvará com seus pés, o cavaleiro não salvará sua vida, e o mais corajoso entre os heróis fugirá nu naquele dia, o oráculo do Senhor. O que é isso? É o término da vida eterna, é o julgamento final, né, do qual nenhum de nós vai se salvar, nenhum. Independente de você acreditar ou não nesse Deus, independente de você querer ser discípulo de Cristo e largar tudo,
para seguir esse Cristo, largar suas vontades, seus confortos, que é o que ele está querendo dizer aqui, né? Não tem onde reclinar a cabeça, sair do seu conforto, da sua vida, do seu mundinho, você está submetido à justiça final. Aqui a misericórdia, aqui um Dom Henrique nos chamando, lá a justiça. Porque não tem como não aplicar a justiça. Ali ou você está pronto para se unir a Deus, ou você precisa ainda de uma purificação, ou você está condenado pelos seus próprios atos, pela sua própria escolha. E é por isso que Dom Henrique se preocupava, ia de cá para lá pregando, falando dessa fidelidade, dessa obediência. Não vamos demorar mais, vamos começar. Segue-me desde que os mortos enterrem seus mortos. Deus deve ser amado, procurado, servido com o coração inteiro, vai dizer a homilia de Dom Henrique. Agora são palavras dele. Em Deuteronômio 6,4, o Senhor é um. Nada nem ninguém pode ser colocado ao lado dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Jesus alerta quem quer o seguir. E Dom Henrique continua, ele não tem onde reclinar a cabeça, nem emocionalmente, nem afetivamente, nem com prestígio e nem com comodidades. Seguir o Senhor ainda é assim. Por quê? Porque a gente vive nesse mundo que não deixa o cristão confortável, né? Esse mundo que ridiculariza o cristão, esse mundo que exclui os cristãos das rodas de amigos, porque o cristão tem sempre uma palavra de Deus na ponta da língua, né? Então ele vai dizer que de coração colocar-se a caminho é estar disposto a colocar nossa vida nas mãos dele. Quando esquecemos o Senhor, nós começamos a pensar, falar, fazer, viver como todo mundo faz. Aí nossos critérios serão as modas, as ideologias, as deturpações do coração humano entenebrecido pelo pecado. A gente já não suporta mais a santa revelação de Deus. A gente já não suporta mais Deus como Ele é. Nos quer trocar, mas quer trocar. Quer mudar Deus à nossa medida. A medida do mundo. Quer configurar Deus ao mundo, vai dizer Dom Henrique. Do pecado, da perversão humana e dos filhos da ira. Essa é a medida com que o homem cego de amor por si mesmo quer fazer com Deus. Configurar o homem na medida do mundo, da perversão humana e dos filhos da ira, que é isso que dizia lá no profeta Amós. Dom Henrique continua, Israel esquece que é uma comunidade de irmãos e cai na opressão do grande, oprimindo o pequeno, do rico oprimindo o pobre, cai no culto falso, na imoralidade sexual, no laxismo moral. Deus passa a fatura. Aí ele lembra também o profeta Amós. Eu vos fiz sair da terra do Egito, vos guiei pelo deserto durante 40 anos. Eu vos calcarei aos pés como calca o chão a carroça cheia. Esmagar, né? A carroça cheia esmaga o chão. O mais ágil não vai conseguir fugir, o mais forte não terá força, o valente não salvará a vida, o mais corajoso naquele dia fugirá nu. O que está querendo dizer Dom Henrique aqui é o seguinte, se não formos obedientes, não escaparemos da justiça e da condenação. Não existe força terrestre, poder humano, não existe consolação humana que vá te livrar da morte má. Por isso eu acho tão emblemático essa última homilia dele para nós. Essa última homilia é um brado para a terra, nos tempos atuais. Prepare Israel para prestar descontas a Deus, vai dizer Dom Henrique. Por isso devemos pedir a Deus como o salmista. Unifica meu coração. Dá-me um coração uno. Dá-me um coração inteiro. Dá-me um coração simples que tema o teu santo nome. Que a luz da palavra de Deus, preste atenção nessa oração final de Dom Henrique, a última oração que nós ouvimos de sua boca de profeta, de sua boca de pastor. Guardemos ela no nosso coração. Dom Henrique pede que a luz da palavra de Deus, que a Santa Eucaristia unifique em Cristo, doador do Espírito que une o que está disperso no coração para acolher o mesmo Deus. Amém. O que Dom Henrique quer no final dessa homilia é que nós, através da Santa Eucaristia, a gente sabe que só se aproxima da Eucaristia os que estão conformes, em estado de graça, os que buscam configurar sua vida a Cristo, aqueles que se redimem dos seus pecados, aqueles que buscam a vida em Cristo. Então é através da Eucaristia que você vai unificar Cristo, né,
no seu coração, através do Espírito Santo que está disperso, né? O Espírito vai unir o que está disperso no seu coração para acolher esse mesmo Deus de Israel, que é o nosso único Deus e Senhor. Que Dom Henrique nos ajude a combater o bom combate, né? Como ele mesmo no dia 28, um dia antes dessa homilia, ele falou, né? Dessa igreja que é apostólica acima de ser bíblica, porque dá aos apóstolos, e ele era um figurativo do apóstolo, né? Na sucessão apostólica, Dom Henrique era um apóstolo. Então, ele fala, né, no dia 28, né, no dia de São Pedro e São Paulo, essa homilia está no Instagram, que é a última do Instagram, ele fala, né, dessa leitura, combati o bom combate, a leitura de São Pedro e São Paulo. Eu já estou para ser derramado em sacrifício. E Pedro assumindo, tu és Messias, o Filho de Deus vivo. É justamente tudo isso que Dom Henrique fez na vida dele, combateu o bom combate, professou a fé católica, foi fiel ao Papa, né? E nos dá um exemplo de como ser cristãos, de como viver, de como passar essa vida para poder, no dia de sua morte, viver para sempre com Deus, unidos a Deus. Que Dom Henrique Soares da Costa interceda por nós junto a Deus, né? Ele que foi seu servo fiel e nos ajude também nessa vida a sermos fiéis. Parta com Deus, Dom Henrique. Nós aqui esperamos a sua ajuda. Até mais.